E aí, pessoal, começando o Diz Aí, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindo novamente, Seba! Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. Espero voltar mais vezes. Hoje o tema não é política, mas Não, também não é política, muito não é interessante. Olha, quero aqui falar sobre um tema com vocês. Eu, juntamente com o Seba, vamos falar sobre, será que é Deus falando? Será que não é a voz da consciência, o coração, a mente? Como é que eu posso diferenciar? Mas pra gente dar aqui o pontapé na nossa conversa, eu queria entender, Seba, Deus ainda fala nos dias de hoje e como que ele fala? Deus, ele sim ainda fala nos dias de hoje, graças a Deus por isso. Sim! Ele fala e hoje ele fala por intermédio do seu Filho, né? Que é Jesus, e Jesus nós sabemos que Jesus é o pão e o pão é a palavra. Sim. A palavra nos declara lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, que essa é a forma que Deus fala com o ser humano nos dias de hoje, que é através do seu Filho. Então Deus ele fala assim e fala através da sua palavra. Quer ouvir Deus falando? Abre a Bíblia. Você quer ouvir em voz audível? Leia em voz alta. Essa é boa. Claro que no momento de oração ali, no momento do nosso secreto, no momento de intimidade ali com Deus, o Senhor nos revela as coisas e tal. Tem pessoas que têm experiências, que falam que escuta o Senhor falando com elas através de sonhos e tal, através de uma oração, mas está sempre alinhado com a palavra dele. É porque as pessoas costumam ver em filmes, né? Aquela voz que vem do céu. Samuel. É, uma voz grave, aquela Júlia. coisa. Meu Deus! Mas a gente pode entender que Deus, ele tá nas coisas simples, né? Eu até estava meditando no tema e lá em 1 Reis 19, é do 11 ao 13, você pode ler depois, vai falar de quando o Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Aí a gente vê como que ele vai passar. Aí diz que veio aqui um vento fortíssimo, mas o Senhor não estava no vento. Houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois houve fogo e Deus não estava nele, mas teve um momento que veio a brisa suave. Na brisa suave, nas coisas simples, uma voz suave. Mas uma coisa que eu percebo muitas pessoas falando por exemplo, nossa, Deus falou no meu coração, Deus falou comigo. E como que Deus fala ao nosso coração, como que Deus se comunica com a gente, certo? E em segundo ponto, como seria essa voz de Deus? Então, como é que Deus ele fala com a gente? Eu costumo dizer que o relacionamento do homem para com Deus, ela precisa ser uma via de mão dupla. Né? Se eu faço uma pergunta para o meu pai, ele vai me responder. Né? Então, a questão, vamos colocar do filho para com o pai. Né? Ou de um amigo para um outro amigo. Se eu estou conversando aqui com a Júlia acabou de fazer uma pergunta, eu estou respondendo. Então, uma via de mão dupla, não é só eu que falo, ela também fala. Então, acredito que uma das formas de nós ouvirmos Deus falar conosco, ou fazer com que Deus fale conosco, é nós irmos até Ele para falar com Ele. Para falar com Ele, e aí sim, Ele falará também conosco. Claro, tem outras formas que o Senhor ele vai falar com a gente através de sinal, através de alguma outra coisa. Quando a gente ali, às vezes está ali teimoso, não quer falar com Deus, ele mesmo assim, pela misericórdia, ele fala. Mas como saber que Deus está falando ao nosso coração? É quando aquilo que nós temos como voz de Deus está alinhado à palavra dele. Quando aquilo que a gente está sentindo, cara, eu estou sentindo que Deus ele está falando comigo. Estou sentindo que Deus ele está falando isso aqui no meu coração. Se aquilo está alinhado à palavra dele, no momento que você senta ali, você vai abrir a Bíblia, você vai meditar, e aquilo que você tem no seu coração de que é Deus falando com você, e quando você vai ler a Bíblia, aquilo liga uma coisa na outra, você pode ter certeza que é o Senhor falando com você de fato. E a voz do Senhor, como a Júlia estava falando, é uma voz suave. É uma voz suave, é uma voz tranquila, é uma voz que te traz paz, é uma voz que de fato te traz uma certeza de que é Ele falando contigo. Entendeu? Então, vejo dessa forma. Perfeito, Seba. Eu estava estudando sobre esse tema e quando a gente fala, né, sobre Deus falar ao nosso coração, já entra também naquela outra questão de quando a Bíblia fala que enganoso é o coração. E aí você até falou, né, como que eu posso diferenciar aquilo que é a voz de Deus e aquilo que seria a minha mente, né, o meu coração, as minhas vontades, e você respondeu dizendo o que está segundo a palavra. O que é de Deus nunca vai contrário o que está na Bíblia Sagrada, né? Então a gente já vê essa diferença clara. Mais uma coisa que eu estava pensando, porque o diabo ele é extremamente sugestivo. E os ataques que ele faz na mente, como é que a gente pode diferenciar aquilo que é da nossa vontade e aquilo que é uma sugestão maligna?
eu acredito, tem vários meios, né? Se nós formos olhar ali para a tentação que Satanás fez para Jesus no deserto, né? Nós vamos ver ali Satanás tentando usar a palavra. Mas está escrito. Isso, tentando usar a palavra para fazer com que Jesus viesse a pecar. Tanto que teve uma hora que ele falou, se você é filho, você vai se jogar daqui e o teu pai vai enviar um anjo para te socorrer ali. Mas Jesus, ele tinha a palavra também. Então, como a gente vai saber se é Deus e como a gente vai saber se é Satanás ali tentando, não só através da palavra, mas através de um relacionamento com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele faz o papel de Jesus aqui nessa terra, sabe? Jesus, ele falou, eu vou, mas eu vos deixarei o Consolador, vos deixarei o meu Espírito, que é o Espírito Santo. Então, ter um relacionamento com o Espírito Santo também vai nos orientar ali. O Espírito Santo vai nos guiar se é a voz de Deus ali falando com a gente mesmo, ou se é alguma intuição da nossa cabeça, ou se é o próprio Satanás tentando nos tentar com alguma coisa. Então, assim, é muito bom, muito importante você ter percepção da palavra, você buscar, não tomar qualquer tipo de atitude. Não, tá escrito mesmo isso? Ou é coisa da minha cabeça? Fazer uma oração, falar com o Pai. Senhor, é o Senhor mesmo que está falando comigo? E o Espírito Santo vai te guiar se é o Senhor ou não. A palavra de Deus diz em João 27, deixa eu até abrir aqui para ver se é... Acho que é isso mesmo, João 27. Tá em João. A palavra diz lá em João que a voz de Deus, ela traz paz. Sim. A voz de Deus, ela traz paz. Isso, não é João 27, é João 14, 27. Não é que a voz de Deus traz paz, é o que vem de Deus traz paz. Então, assim, se é a voz dele, vai trazer paz, vai ser suave no seu coração. Agora, se é Satanás ali tentando, você vai ficar sem paz, você pode até se sentir tentado, mas vai gerar dúvida, vai gerar um monte de coisa no teu coração. Tá sem paz de espírito, que é a paz que o Espírito Santo traz ao nosso coração. Então não é a voz do Senhor falando, não. É outra coisa. Olha, Seba, sabe que história que isso me lembra? Uma que está lá em 1 Samuel, você pode ler depois, fica no capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Eu não vou ler aqui toda a história, vai ser um dever de casa para o pessoal, um dever de casa para você ler 1 Samuel 3, do 1 ao 10, onde conta sobre Samuel. Sim. Tem ali no versículo 7, diz, porém Samuel não conhecia o Senhor. Se a gente for voltar aqui os versículos, vai mostrar que Deus chamando Samuel e ele indo lá ao profeta Eli, o Senhor me chamou profeta, sendo que não era ele que estava chamando, era Deus. Porém, Samuel não conhecia. Mas uma coisa que eu acho muito linda em Deus é a misericórdia, né? Porque ele continua... Ele não para. Ele não para, ele continua chamando Samuel, mesmo Samuel indo lá atrás de Eli. Eli, é o Senhor que me chamou? Mas tem hora aqui, né, no versículo 9, diz, pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar, e há de ser que se te chamar dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E aí no 10, novamente Deus, com sua infinita misericórdia, com sua insistência, ele vai e chama de novo Samuel e dessa vez ele reconhece e responde da mesma forma que Eli, né, o profeta Eli, falou, né, deu esse conselho para ele. E logo no versículo seguinte, Deus já começa a revelar coisas para ele, é algo muito precioso. E aí eu volto num ponto que você falou, que é a questão de relacionamento. Relacionamento. Eu lembro de uma dinâmica que teve na igreja, que tinha que ir lá, um jovem lá pro final da igreja, e aí no meio do caminho, até a frente ali no altar, tinha muitas pessoas, muitos jovens espalhados. E tinha uma pessoa lá na frente. Essa uma lá na frente tinha que chamar a outra pessoa e ir guiando ela pelo caminho. Só que os jovens que estavam no decorrer do caminho ficavam fazendo muito barulho. Para atrapalhar, sim. Gritando, fazendo coisas assim para distrair. Agora, se aquela pessoa lá atrás se concentrasse e ouvisse só aquela pessoa lá da frente, ela ia conseguir trilhar o caminho com facilidade, até porque a lá de trás estava vendada. Sim. Então, ela tinha que ter essa percepção do ouvido. Agora, não só eu quero aqui te aconselhar você ser atento à voz de Deus, mas no conhecer. Porque você começa a conhecer uma pessoa pela convivência. Eu citei a dinâmica aqui, né? De quando tem aquela pessoa lá na frente, que para outra pessoa que não está enxergando, e ela dá o direcionamento para aquela pessoa. Eu queria entender qual que seria o papel de líderes, de pastores, na transmissão da palavra, para que essa pessoa venha conhecer, de fato, o que a palavra quer dizer, a interpretação correta. Qual que é o papel deles nisso? O papel dele transmitir a palavra ou o papel no quesito de orientar?
Pode ser no sentido abrangente, porque o que a gente quer passar para essas pessoas é no sentido dela conhecer a Deus. E para isso, além de conhecer a palavra, ela tem que conhecer a interpretação correta daquela palavra. Para que ela não venha ali, né, sem algum entendimento, ler e ter uma doutrina errada. Né? E comece a... Porque começou errado, vai terminar errado. Sim. Então, assim, qual que é o papel de líderes, de pastores nisso? Eu vou entrar pelo princípio que a gente terminou de falar antes de entrar no intervalo, né? Que é o relacionamento. Os pastores, os líderes, eles precisam ter um relacionamento para com Deus. Porque do momento que você tem um relacionamento para com Deus, no momento que você pode dizer que você é uma pessoa que tem intimidade com o Espírito Santo, você vai saber transmitir a palavra, você vai saber transmitir a mensagem, sabe? Eu vou usar o exemplo dos apóstolos, mas vamos pelo apóstolo Paulo. Eu acredito que o apóstolo Paulo, no início do ministério dele ali, quando ele estava com Jesus, o apóstolo Paulo ele não estava preparado para ensinar ninguém. Tanto que o apóstolo Paulo ele levava muita apóstolo Pedro, perdão. Não é Paulo não, apóstolo Pedro. Ele levava muita patada de Jesus. Só que quando Jesus ele reúne seus discípulos ali, ele pergunta para os seus discípulos, quem vocês acham que eu sou? Ninguém tem uma revelação. E ali Pedro ele fala, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus ele vai lá e responde para Pedro, que Pedro ele teve uma revelação do Espírito Santo, só que Jesus ele lança uma palavra para Pedro de profecia. Ele fala, e tu és Simão Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vamos ver Pedro lá em Atos, quando Jesus já não está mais em terra, em uma pregação ganhando 5.000 homens. Se ele ganhou aqueles 5.000 homens é porque Pedro, na fala dele, na pregação dele, da forma que ele apresentou ali a mensagem de Cristo, fez com que aqueles homens fossem impactados, recebessem a mensagem de tal maneira que eles aceitassem o Senhor. Mas por que Pedro teve essa mensagem tão poderosa ao ponto de ganhar 5.000 pessoas? Porque Pedro teve um relacionamento com Cristo. Pedro estava com Cristo, Pedro andava com Cristo. Então eu acredito que o líder ele precisa estar andando com Jesus. O pastor ele precisa ter um relacionamento para com Deus, para que assim, quando ele for dar a palavra, quando ele for dar a mensagem dele, as palavras que saem da boca dele venham ter peso. E é claro, não é só sair falando, eu tô falando por falar porque eu li. Não, é sempre bom você estudar, é sempre bom você entender o significado de cada palavra, né? Isso aqui significa o quê? O que significava isso para a época? Né? O original. Nossa, quando eu vejo uma pregação e fala no original, não sei o quê, eu fico, isso. Aí, Pô, tá certo. Às vezes tem coisas que nós falamos hoje a respeito do que acontecia lá atrás, mas assim, tinha um significado lá atrás para um certo povo que hoje não tem. Então é sempre bom o líder também, além de ter essa intimidade com Deus, né, tá estudando mesmo, estudar, sentar, ver o significado de cada palavra, ver o original, para estar orientando, né, o seu liderado, aquela pessoa que precisa e quer escutar a voz de Deus. É aquela pessoa que está com dúvida se é a voz de Deus ou não, é sempre bom também sentar com o líder. Exatamente. Sentar com o pastor. Da mesma forma como Samuel foi lá no Senhor dele, o Senhor que está me chamando, e o Senhor dele orientou ele. Exato. Né? Falando de que seria o próprio Senhor chamando ele. Então, assim, o líder ele vai ter esse discernimento do Espírito Santo para te falar se é de fato a voz de Deus e se de fato não é. Perfeito. Se você tiver nessa dúvida. Perfeito. A importância dos líderes, dos pastores, porque de repente você pode estar começando na caminhada. Verdade. Claro, o seu devocional é parte primordial da sua vida com Deus, do seu relacionamento. Agora, não exclui o fato também da liderança sobre você, que segura na sua mão e caminha junto contigo, te dando força, te dando o caminho correto e faz você, ele potencializa, na verdade, a sua vida com Deus. É algo assim, sensacional. Então é muito importante uma liderança sobre você. Entendeu? Agora, vamos para o nosso caso de hoje, Seba? Vamos embora. Vamos ver se quem a gente vai ajudar hoje aí. Hoje é a Luana. Luana, vamos lá. Ela nos escreveu assim: meu nome é Luana, sou cristã e tenho 22 anos. Às vezes, quando preciso tomar decisões importantes ou no cotidiano, como mudar a rota que vou para o trabalho, me pego questionando se o que estou sentindo e ouvir são realmente voz de Deus ou apenas os meus próprios pensamentos. Eu oro e busco orientação na Bíblia, mas ainda assim, às vezes, luto para discernir claramente a voz de Deus em meio aos ruídos dos meus próprios pensamentos e desejos. E aí, Seba, diz aí. A Bíblia diz lá em Salmos, Luana, que aqueles que olharam para o Senhor, eles foram iluminados. Eles foram iluminados e eles não foram enganados. Então, assim, como você acabou de falar,
Muitas das vezes você fica com dúvida, fica assim, pô, será que é a voz de Deus? Eu já busquei na Bíblia, mas ainda fico com aquele receio. Muitas das vezes é a voz de Deus e não é dúvida, às vezes é medo. Não sei se já aconteceu com você, Júlia, você sabe o que você tem que fazer, você está ouvindo a voz de Deus, mas será? Você não quer fazer aquilo e você fica botando empecilhos ali no meio para saber se é de fato Deus falando. Pede 1000 sinais. Pede 1000 sinais, Senhor, é você. Ou aquilo mesmo que, tipo assim, você pediu tanto para Deus, aconteceu e você, caraca, aconteceu mesmo, Senhor? É você aí, pede sinais e tudo mais. Então, assim, o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai ser esse mediador de que se é Deus, se não é, e a paz que excede todo entendimento. A paz, ela vai encher o seu coração, mesmo que você fique com medo, mesmo que você fique com dúvida. Poxa, eu tô com dúvida de fazer isso, mas eu tô com uma paz. Eu tô com uma paz, a Ingrid, a minha esposa, ela sempre fala isso. Às vezes, quando eu quero fazer alguma coisa, comprar, tomar uma decisão, ela fala, você já orou? Não, já. Aí ela fala, tá. Aí antes de eu tomar a decisão, ela fala, você tá com paz? Aí eu falo, tô com paz. Já teve vezes que eu falei, não, já orei, mas ela falou, você tá com paz? Eu falei, não tô com paz. Fica inquieto, você incomodado. fica inquieto, incomodado. Eu falei, então não faz isso, então não compra, ou não vai por esse caminho. E depois de não comprar, não ir por aquele caminho, quando vai olhar lá na frente, caraca, tava certo, não era pra ter feito isso. E quantas das vezes eu tomei atitudes que na minha cabeça, poxa, é Deus falando, eu não tinha totalmente paz, e depois eu quebrei a cara. Então, assim, o Espírito Santo, a paz que excede todo entendimento, porque o que vem de Deus, ele traz paz. É um alinhamento com a palavra ali, que também é o primordial, vai te dar essa certeza se de fato é Deus ou não. E sempre olhando para o Senhor. Sempre, sempre, sempre olhando para Deus. Porque quando você olha para o Senhor, você é iluminado. Você não permite com que outras pessoas, ruídos, vozes venham te incomodar. Às vezes, se for necessário, faz um jejum, faz uma consagração, né? Lembro do caso acho que de Josafá, né? Não sei, não é de Josafá, não. Mas eu lembro de um caso na Bíblia, sim, que o servo de Deus, ele fala, Senhor, é muito forte esse povo que vem perante nós, mas nossos olhos estão postos em Ti. Ele apregoou um jejum com o povo dele, né? E a Bíblia nos mostra que nos versículos depois da frase dele, a Bíblia mostra que o Senhor deu a vitória para eles, o Senhor respondeu a oração dele, né? Mas o que ele fez? Ele botou os olhos em Deus, ele estava com medo, ele estava com dúvida se venceria ou não, apregoou um jejum, o Senhor respondeu ele e deu a vitória para ele. Perfeito, até porque se a gente for ler aqui o caso dela, ela fala, até na rota que eu vou para o trabalho, forte. Se você for pegar um texto bíblico, o mais perto é não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Isso aí. Mas aí, não sei se ela vai chegar. Então, assim, se a gente for olhar para a Bíblia Sagrada, o texto que está ali, ela não vai ser extremamente clara numa rota que você vai para o trabalho. Sim. Agora, o Espírito Santo se comunica conosco até os dias de hoje. E ele é o autor da Bíblia Sagrada. Então, qualquer dúvida de uma questão muito séria ou do cotidiano, uma rota para o trabalho, peça ajuda ao Espírito Santo e ele vai dar essa paz no seu coração. Verdade. Que é algo assim, como a Bíblia fala, excede o entendimento. Você Sim. pode estar com todas as razões contrárias, tudo para você sentir medo ao tomar aquela decisão, mas vem a paz. Uma paz que absurda. Testifica aquilo. Bom, Seba, já estamos aqui no final do nosso programa. Tinha muito ainda pra gente falar, então acho que você vai ter que voltar outras vezes, hein, Seba? Vou voltar. Já fica aqui o convite. Eu quero que você também faça o convite para os jovens de Madureira, da região. Que dia que é o culto jovem, que horário, aonde é, mídias sociais para ficar por dentro e também as suas mídias sociais. Perfeito. Então, galera, você quer conhecer a nossa juventude? Nós estamos ali na Praça Armando Cruz, 120, Madureira. Chegando lá, você vai ver a igreja bem grande de frente para o BRT. É só você perguntar onde fica o Espaço Jovem, que vão levar você até lá. Nossos cultos, eles funcionam todo domingo, 3 horas da tarde. Nós temos a nossa reunião, nós nos encontramos ali e tem o partir do pão, tem a unção de Deus, o óleo de Deus sobre a nossa cabeça, né? E é uma bênção. E nosso Instagram, para você ver como funciona, é JQV Rio. Você vai botar JQV Rio e vai aparecer lá. O primeiro Instagram que apareceu, você clica. Eu acho que você até vai me encontrar lá e você vai falar, não, isso aí é o Instagram da juventude. Nossos pastores estão lá sempre abençoando a gente, o pastor Cleiton e a Alaine, e é uma benção. E agora o meu Instagram é você vai botar Sebastião Zacarias. Aí você vai ver minha cara lá e é só clicar aqui e me seguir.
Show! Muito obrigado, Seba. Deus abençoe sua vida, seu ministério. Amém. Seja uma bênção. Foi um prazer receber você aqui. E foi um prazer ficar com você, pessoal de casa, até aqui. Bom, pessoal, vejo vocês numa próxima oportunidade, hein? Diz aí, fica por aqui, mas a bênção do Senhor alcança aí a sua casa. Amém. Tamo junto. Tchau, tchau. Tamo junto. Fala, pessoal! Você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho pra ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui. Combinado? Um beijo!